Boa noite a todos. Vamos esperar um pouquinho, né? Falta ainda uma pessoa, né, Adriana? Estou aqui já. Então, bem-vindos, bem-vindas. É um grande prazer estarmos juntos nessa noite para tratarmos de um assunto tão necessário e urgente para o Brasil. Vou passar a palavra para a Adriana e ela, então, vai contar um pouquinho para vocês sobre o coletivo. Boa noite. Em nome da comissão de palestra, o coletivo de equidade racial da Escola Waldorf Rudolf Steiner, do núcleo de direção da Coordenadoria de Paz, damos as boas-vindas e agradecemos a presença de todos. Para trazer o tema antirracismo e branquitude, desafios para um mundo mais igualitário, convidamos a historiadora e antropóloga Lilia Schwartz para contar um pouco sobre o que é o coletivo. Eu passo a palavra para a doutora Kátia Schuba. Uma boa noite e uma ótima palestra a todos. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Kátia, eu sou mãe do 12º ano A e do 7º ano A da Escola Waldorf Rudolf Steiner, e hoje, com muito prazer, eu venho representar o coletivo de equidade racial da escola. E o coletivo, ele é uma iniciativa que nasceu por um grupo de pais da escola diante da grande pauta social do momento a nível mundial, que é discutir os caminhos para tornar a escola cada vez mais diversa e inclusiva, sendo que num primeiro momento nós decidimos focar na questão racial. Esse grupo vem se reunindo semanalmente desde o início de setembro deste ano. E nós estamos levantando material que nos amplia a visão sobre o tema, também organizando um catálogo bibliográfico infanto-juvenil de referência e também finalizando a organização do nosso site, que eu vou enviar daqui a pouco pelo chat. Esta palestra de hoje é a primeira grande iniciativa deste coletivo no caminho de sensibilização e letramento para ajudar a comunidade a entender o seu papel na construção de uma escola antirracista. E nós temos a intenção de realizar várias outras palestras ao longo do próximo ano. Vale ressaltar que o coletivo conta com a participação dos pais da escola e com o apoio do núcleo de direção da escola, da coordenadoria de pais, do Grêmio Estudantil, do núcleo de direção, do Fundo Frater e da comissão de palestras. E está aberto à participação de todos que se sintam chamados pelo tema. Então, eu passo a palavra para a professora Cleonice. Obrigada, Kátia. Eu também gostaria... Eu não estou conseguindo abrir a minha câmera, infelizmente. Agradeço também a presença de todas, de todos aqui, e eu, em nome, então, do Núcleo de Direção, eu sou professora da Educação Infantil e também faço parte do Conselho Diretor. Eu quero agradecer a presença de todos, dar as boas-vindas, especialmente a Lilia Schwartz, por aceitar gentilmente esse nosso convite, por abordar nessa noite um tema tão importante, né, para todos nós. Com certeza trará elementos que possamos, então, amadurecer, refletir, aprofundar mais e ampliar as nossas consciências sobre este tema. E agora eu passo, então, a palavra à professora Arlete, que irá, então, apresentar a Lilian para todos os nossos ouvintes. Arlete. Pronto, já estou aqui, Cléo. Obrigada. Bom, na verdade, a Lilian, nem há necessidade de apresentá-la, né? Porque todos nós a conhecemos. De qualquer modo, vamos lá. A Lilia Mork Schwartz
é antropóloga e historiadora, professora titular na USP e na Global Scholar em Princeton. Ela é colunista do jornal Nexo e curadora adjunta para histórias do MASP, Museu de Arte de São Paulo. E ela é a vó Waldorf, né? É vó da Alice Schwartz-Ligabui, do 5º ano, e da Maria Isabel Schwartz-Ligabui, do 7º ano. Nós já tivemos oportunidade de termos a Lili, né, conosco em 2018, quando nós tivemos uma semana literária, e ela esteve conosco para conversar com os jovens do ensino médio, falou daquele livro dela, Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário, Cor e Raça na Sociabilidade Brasileira, que inclusive, para as pessoas que não conhecem, é importante, uma importante leitura, diria necessária, né, para esse momento que nós vivemos. E quero contar, então, um pouquinho para vocês como vai funcionar, né? A Lilian vai falar durante 40 minutos. Durante esse período que ela estiver fazendo a explanação, vocês podem fazer perguntas. No entanto, após o término da explanação, é que nós recolheremos essas perguntas, faremos uma seleção, juntaremos algumas semelhantes e vocês poderão ter essas perguntas respondidas, ok? Então, nesse momento, Lilian, seja muito bem-vinda, é uma grande alegria, mais uma vez, reencontrá-la, e que esse reencontro marque, assim, muitos outros momentos que nós estaremos juntas e juntos, né, para tratarmos de um tema tão importante, tão necessário para o nosso país, né, especialmente nesse momento em que nós estamos vivendo e presenciando tantas realidades, né? Então, a palavra é sua. Bem-vinda. Muito obrigada, boa noite a todas, a todos. Eu queria começar agradecendo à Escola Waldorf Rudolf Steiner pelo convite. É uma honra, uma grande honra. Como disse a Arlete, que já é minha amiga, né? Eu tenho orgulho de dizer que eu sou uma avó Waldorf, e uma avó que acompanha com muito afeto, muita emoção, o crescimento das minhas netas, claro, mas também dos colegas delas, nesse ambiente que eu já sei reconhecer, um ambiente tão generoso, tão plural, tão crítico e tão inclusivo. Eu queria agradecer o Coletivo de Equidade Racial e louvar a iniciativa. Eu tive a oportunidade de ler o programa, é um programa muito bem feito, que me emocionou também. Queria agradecer o Núcleo de Direção e também a Coordenadoria de Paz por essa iniciativa. Por fim, queria mais uma vez agradecer a Arlete e agradecer a Ana Lúcia também pelo diálogo que eu tenho com elas, duas professoras queridas. Como já disseram todas as pessoas que me antecederam, eu acredito que o tema não poderia ter sido mais bem escolhido e o momento não poderia ter sido mais significativo. O título dessa palestra que nós acordamos é Antirracismo e Branquitude, Desafios para um Mundo Mais Igualitário. É possível dizer que eu tenho razões positivas e mais negativas para falar da oportunidade desse tema. Razões positivas porque, finalmente, demorou muito, mas a sociedade brasileira vai acordando para essa que é uma contradição fundamental da nossa agenda. Esse é o lado positivo. O lado mais negativo é que eu imagino que todos vocês acompanharam o que foi o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, mas como esse dia, nesse ano, foi marcado por muita tristeza. Eu me refiro ao evento que ocorreu em Porto Alegre e que levou à morte de João Alberto Silveira de Freitas, mais conhecido como Beto Freitas, bem no Dia da Consciência Negra. O racismo é uma linguagem histórica que gera sempre uma política e uma prática. E essa prática ela vai sendo
encoberta pela pátina do tempo, do cotidiano, e o problema, a perversão do racismo, é que ele tende a se naturalizar entre nós. Se naturalizar, sobretudo, numa sociedade que se imagina europeia e que muitas vezes se quer branca, e que descreve o seu passado como um passado muito europeu e muito colonial. Esse tipo de prática que o racismo gera, ele produz muita invisibilidade. Ele torna invisível questões que são muito claras. Eu diria, antropóloga que sou, porque eu sou um misto de antropóloga com historiadora, que existe uma diferença grande entre dois verbos que parecem sinônimos: ver e enxergar. Eu vou provocar vocês dizendo que ver é uma faculdade quase que física, biológica. A maior parte de nós consegue ver, sem fazer maior esforço. Enxergar, porém, é uma opção cultural. Nem todos nós resolvemos enxergar, ou seja, nós vemos, porém não enxergamos. Isso porque nós somos socializados nessa prática de não enxergar. Essa é uma prática muito comum e finalmente ganhou um nome. Eu sempre digo que quando uma coisa não chega a ter nem nome, é porque ela tem muito barulho, tem muita contradição. Foi só mais recentemente que se convencionou chamar de branquitude. Branquitude é essa prática de tornar invisível, é essa prática de não enxergar. E é sobre ela que eu gostaria de falar com vocês hoje. Eu vou então narrar uma história, talvez uma outra história do Brasil, né? Todo historiador tem um lado de bardo, e eu gosto muito de contar histórias. Mas eu vou começar pelo conceito, né? É importante que a gente chegue a um acordo sobre os conceitos, eles vão nos ajudar muito. Primeiro, eu lembro muito bem, deixa eu só virar essa página, da professora Ana Lúcia me perguntando uma vez: Lili, qual é a diferença entre raça e raça social? Vamos lá. Eu sempre digo que eu tenho muito medo de pergunta que parece simples e de barata. Vamos. Raça é um conceito da biologia. De fato, pensada nesses termos, só existe uma raça, gente, que é a raça humana. No entanto, a sociedade produz raça, produz marcadores sociais de diferença. Quais são esses marcadores sociais de diferença? São gênero e sexo, região, geração e raça, por exemplo. Raça é, portanto, um marcador muito forte na nossa sociedade que cria o quê? Processos de subordinação, de subalternização, que eu vou conversar com vocês melhor agora. O Brasil, como vocês sabem, a Leti, pronto, vamos lá, deu certo. Aqui. O Brasil, como vocês sabem, foi o último país a abolir a escravidão no mundo. Eu me refiro à escravidão mercantil. Nós sabemos que ainda existe trabalho escravo no mundo, mas eu me refiro a um tipo de escravidão que começa em meados do século XVI e que produziu uma das maiores diásporas do mundo moderno. Uma escravidão que tirou dos seus continentes de origem muitas pessoas, e pessoas que partiam da África. Hoje, nós, historiadores, chegamos a um acordo que 12 milhões de africanos e africanas foram obrigados a deixar o seu continente de origem. Foram obrigados a deixar compulsoriamente e como escravizados. Por que escravizados, pessoal? Porque quando a gente fala escravos, nós estamos devolvendo a ideia de que uma pessoa foi um escravo no passado, uma escrava. Ninguém foi escravo no passado. As pessoas foram escravizadas, como vocês veem nesses anúncios de aluguel e venda de escravizados e escravizadas, foram transformados em produtos vendidos, alugados, penhorados, segurados. É dessa escravidão que eu estou falando e desses escravizados e escravizadas que eu estou falando. O Brasil aboliu a escravidão apenas em maio de 1888 e o fez a partir de uma lei muito curta e muito conservadora.
nós hoje sabemos, nós historiadores, que haviam projetos que previam mais a inclusão dessa população. Na prática, o ato foi o ato muito popular, como vocês podem ver, com a princesa Isabel bem aqui no meio, mas foi o último ato da monarquia, que estava muito ligada a esse sistema. Pois bem, a escravidão, então, foi um ato, deixa eu só mudar isso aqui, foi entendida na história do Brasil como um ato da princesa Isabel, e como se a princesa Isabel tivesse nos dado a liberdade. Eu vou voltar a falar em liberdade aqui, mas eu pergunto a vocês, alguém pode dar a liberdade a alguém se liberdade é uma condição da humanidade? Pois bem, é esse tipo de história que é contada, com esse tipo de representação, né, dos escravizados e escravizadas sempre ajoelhados, mostrando lealdade à princesa Isabel, quando hoje nós sabemos que, primeiro, o 14 de maio aboliu um número mínimo de escravizados e escravizadas, a maioria já era livre, e foi um processo social muito forte, com larga participação da população negra e da população escrava, livre e liberta. O que me impressiona muito é por que nós contamos essa história. Isabel deu a liberdade. Não deu, né? A liberdade é sempre uma conquista. Dos 12 milhões de africanos e africanas que deixaram o seu continente, apenas 10 milhões chegaram às Américas, de uma maneira geral, com vida. Desses 10 milhões, 4,8 tiveram como destino final o Brasil. Então, vocês podem ver que o Brasil recebeu quase a metade da população africana que foi obrigada a entrar nessa grande diáspora. Ô, Lili, posso te interromper um pouquinho? Por favor. Sabe por quê? As pessoas que estão assistindo não estão conseguindo ver a imagem. A imagem? Sabe, você está compartilhando, mas as pessoas não estão vendo. Puxa vida. Eu imaginei que eu não estivesse porque eu estou aqui dentro dos bastidores com você, mas as pessoas não estão. Então, acho que a gente precisa resolver. Então, vamos resolver. Aqui na hora do teste, você conseguiu e compartilhou normalmente, né? Sim. Vamos voltar. Eu vou até o final. Desculpa, pessoal. Vamos sair daqui. Espera aí. Vamos agora. Eu vou sair e vou tentar compartilhar novamente. Agora foi. Agora eu enxergo, Lili. Agora estou enxergando? Agora sim. Ótimo. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui. Bom. Agora vocês estão vendo? Deixa eu só colocar no comecinho. Perdão, gente. Pronto. Eu vou passar rapidamente as imagens, tá bem? Agora vocês estão vendo? Tudo bem? Bom, vamos lá. Eu vou perguntar para a Arlete por aqui se vocês estão vendo. Vamos Estou acompanhando aqui também no chat. Uhum. Agora sim. Agora já me disseram que sim. Então, vamos embora. Essas são as imagens que eu chamei a atenção de como os escravizados podiam ser vendidos, alugados. Esses são anúncios que apareciam nos jornais. Essa é a imagem que eu mencionei da princesa Isabel no dia da Lei Áurea. Uma lei muito popular, como vocês podem ver, né? Ela está bem aqui, né? Isabel, mas foi o último ato do Império. Né? Aqui a imagem que eu mencionei para vocês, com essa ideia de que a libertação é entendida como uma dádiva, dar a liberdade, quando, na verdade, ninguém pode dar. E vocês vejam essa escultura, é uma escultura que pertence ao Museu Mariano Procópio, de Juiz de Fora, e vocês veem o tipo de representação que essa historiografia legou. Isabel sempre altiva, com um escravizado, agachado, dependente, sempre fiel. Bom, eu também estava chamando a atenção, era nesse slide que eu estava, como para o Brasil recebeu quase a metade dos escravizados, dos africanos e africanas que tiveram que deixar o seu continente. E que me impressiona muito, como nós falamos muitas vezes de uma África só,
E falamos de várias Europas, né? Ninguém fala, meu pai veio da Europa, a gente fala veio da Europa, mas a gente logo ajunta, veio da Itália, veio da França, veio da Polônia. E vejam que a escravidão não só foi, a vinda de escravizados africanos não só foi frequente desde meados do século XVI, como vieram africanos e africanas de várias partes do continente. Esse é um mapa que mostra as principais rotas, e vocês podem notar como vieram africanos e africanas da região norte da África, da região central, saindo sobretudo de Luanda, que era o grande porto, e a partir do século XIX tivemos uma espécie de segunda, o que os historiadores chamam de segunda escravidão, que foram essa que vem de Moçambique, uma viagem muito mais demorada. Essa é uma imagem produzida por um viajante chamado Rugendas, e vocês podem ver como, mesmo no século XIX, os viajantes europeus sabiam reconhecer as várias origens das populações africanas que chegaram ao Brasil. Era possível ver pelos panos da costa que as moças utilizavam, que eram panos de nação, panos onde elas carregavam os seus filhos. Era possível ver pelos dentes serrilhados, que eram, sobretudo, de Angola, e era possível ver por essas marcas e escarificações, né, marcas de corpo, que falavam muito da origem dessas populações. Então, o que nós sabemos é que essas populações africanas se desconheciam e se conheciam na América. Quem não conheciam eram justamente as populações europeias. Aqui só um mapa para vocês perceberem das várias áreas de onde eles vinham, né? E os diferentes eixos culturais, então, sobretudo, a área ocidental, a área setentrional e a área central, e vieram trazendo linguagens, vieram trazendo filosofias, cosmologias, tecnologias, conhecimentos, religiões, enfim, tudo usando esse plural, porque é muito impressionante nós notarmos a riqueza das Áfricas que constituíram o Brasil. Áfricas, de fato, no plural. Eu poderia falar aqui com vocês, mas achei melhor não, vou só descrever, mas sem imagens, como o sistema escravocrata é um sistema que parte da violência. Porque vocês imaginam, esse é um sistema que supõe a posse de uma pessoa por outra pessoa. Já falamos de liberdade, né? Que é um dado da humanidade. O que fazer com um sistema que supõe que uma pessoa é propriedade de outra? Só é possível mantê-lo na base de muita violência. Eu não quis trazer aqui propositadamente, mas existem inúmeras imagens de sevícias de escravizados, chibatadas públicas em praça pública, ou então imagens de diários de senhores que ensinavam a como controlar os seus escravizados e as suas escravizadas, mas eu quero falar de liberdade, né? E o que é importante, os escravizados sempre se rebelaram, de inúmeras maneiras. A rebelião mais conhecida era a fuga, que era também chamada de tirar um cipó. Nós sabemos que escravizados e escravizadas fugiam, às vezes, sozinhos, às vezes fugiam em família, como vocês veem nessa imagem do Biá, que é uma família inteira fugindo, né? Uma família matrilinear, como muitas vezes são as famílias negras, podemos falar nisso, fugindo rumo à cidade. Como era uma espécie de toma lá da cá, a mesma imagem romântica da família fugindo vinha para cá e aparecia nesse que é um anúncio de fuga de escravos. Aqui vocês podem notar a tentativa de naturalizar a situação, de objetivar a situação e de transformar os escravizados e escravizadas em coisas, mas que eles não eram. Os escravizados também se rebelaram sempre. Na história brasileira, a especificidade da história brasileira não é só que fomos o último país a abolir a escravidão, mas é também porque tivemos escravizadas e escravizadas das cachoeiras altas do norte da Amazônia até o sul do Rio Grande do Sul. Por outro lado, em todos os lugares existiram quilombos. O que são quilombos? Quilombos são agrupamentos de escravizados e escravizadas fugitivos.
Em geral, nós temos essa ideia de que um quilombo era uma estrutura, um acampamento muito precário. Não era. Nós temos histórias, como esse quilombo de São Gonçalo, de quilombos que foram influentes, enraizados no seu território durante anos, quase séculos. E vocês vejam também uma formação muito interessante, como esse da direita, né, a planta do quilombo do Buraco do Tatu, como eles guardam essa formação arredondada para a proteção, né, tentando impedir a chegada das forças coloniais e das forças repressivas, mas também guardando a formação que vem da África, das cidades africanas. Não sei quantos de vocês foram, né, à África, mas essa formação arredondada, essa formação em círculo, tem uma questão fundamental, que é uma questão comunitária. Portanto, desde que existiu escravidão no Brasil, existiram insurreições, rebeliões e quilombos. Palmares foi o maior e mais longo quilombo existente nas Américas. Quando eu falo nas Américas, é de toda a experiência americana. Palmares se manteve firme e vivo durante quase 2 séculos, tinha relações absolutamente estreitas com as fazendas do local e tinha uma força militar da maior importância. Aqui vocês veem um mapa do Barléus, em que aparece a primeira representação de um quilombo. Na verdade, não é exatamente o quilombo, mas são os escravizados aqui se protegendo, vigiando, num documento do século XVI e muito raro. Os escravizados e escravizadas também não faziam apenas sobreviver, como nós podemos pensar. Eles cultuavam os seus deuses, eles praticavam os seus rituais. Aqui vocês veem uma ilustração do século XIX, do mesmo viajante Rugendas, e podem notar como eles estão aí em Salvador da Bahia, praticando a capoeira. Vejam que interessante, semioticamente, metaforicamente, a ideia da capoeira. A capoeira era, ao mesmo tempo, uma dança e uma luta. Essa ambiguidade da capoeira fala muito da resistência e da agência dos escravizados e escravizadas no Brasil. Há um documento que sobrou de uma rebelião. São muitos os documentos de rebeliões, se vocês quiserem eu conto mais depois, em que os escravizados exigiam que eles pudessem folgar aos domingos para poder jogar a sua capoeira e cultuar os seus próprios santos e orixás. Falando em santos e orixás, essa é uma outra representação da coroação de um rei negro. Vieram para o Brasil mestres carpinteiros, mestres do ferro, vieram, inclusive, nobrezas da África, entre reis, príncipes e princesas que eram reconhecidos por essa população. Portanto, gente, mesmo durante o longo período da escravidão brasileira, que foram quase 4 séculos, era possível ver essas organizações africanas que se transmutavam para o Brasil, se reconheciam no Brasil e se traduziam também no Brasil. No Brasil, que ia sendo criado esse Brasil colonial na base de muita hierarquia, pouco mando e muita obediência. Essa é uma foto de um fotógrafo aqui de São Paulo, Militão Augusto de Azevedo. Vocês poderiam me perguntar, mas por que raios um senhor, porque é um senhor que está aqui, se faria fotografar ao lado da sua escravaria? A resposta é fácil, porque para um senhor, a prova do seu poder, a prova da sua influência era a quantidade de escravizados que ele possuía. Essa é uma foto muito impressionante, uma foto do Museu Paulista. À frente vocês veem o senhor. E como é que é possível dizer que esse é o senhor e os outros são os escravizados? Primeiro, pela cor, vamos falar cada vez mais de branquitude invisível, mas branquitude como mando. Segundo, e muito importante, pelas vestes. Terceiro, pelas mãos. E quarto, pelos sapatos. No Brasil da escravidão, não era permitido que os trabalhadores escravizados e cativos usassem sapatos. Então, vocês podem ver que o senhor está levemente à frente, atrás dele estão todos os seus escravizados. Agora, vejam que, na fotografia, o que acontece?
Diferente da tela, que o pintor tem todo o controle, esse documento que vocês estão vendo é um albúmen. É um albúmen de cerca de 1870, 75. Eu imagino que tem fotógrafos aqui assistindo. A fotografia num albúmen, as lentes do fotógrafo abriam muito lentamente, de forma que se alguém se movesse, virava um fantasma, que é o que aconteceu aqui. Esse escravizado aqui se moveu. No entanto, como o tempo chegava a 20 minutos, tudo podia acontecer entre a abertura da lente e o fechamento da lente. Vocês vejam que cada escravizado esboçou uma reação. Esse aqui está mais displicente, esse aqui está claramente zangado, e esses dois se comportam como eles devem se comportar. O cabelo cortado, as mãos abaixo, enfim, tudo para performar, teatralizar o mando do senhor branco, como se ele fosse natural. Mais um exemplo de como muitas vezes os escravizados mexiam um pouco com a realidade da fotografia. Essa é uma fotografia maravilhosa, ela é muito pequenininha, vocês podem ver pela dimensão dela aqui, pertence ao Instituto Moreira Salles, e aqui nós temos, eu falava de marcadores sociais da diferença, vários marcadores sociais da diferença. O título: Mulher da família Costa Carvalho e escravos. Tem aí um mundo, um universo do que é nomeado e do que não é nomeado. Bom, a imagem pode não parecer, mas é uma imagem de estúdio. A gente sabe que é um estúdio por causa desse fundo falso do estúdio que vocês devem estar acompanhando aqui. Ao centro, vocês veem uma mulher da família Costa Carvalho. Como vocês podem notar, já temos um marcador de gênero. Linda, ricamente vestida, com seus brincos, ela olha para o fotógrafo e talvez olhe para o seu marido, Costa Carvalho, que estaria nessa direção da foto. Como ela é mulher, ela não precisa ter o primeiro nome. Estamos vendo um marcador de gênero e sexo. Do lado, atrás, vocês têm a figura de uma sege, ou uma cadeirinha. As seges e cadeirinhas foram muito retratadas pelos viajantes. Eu tenho dezenas de desenhos e fotos de seges ou cadeirinhas. Elas eram um símbolo do poder dos senhores, porque elas eram carregadas no ombro dos escravizados. Essa é uma foto toda montada. Nessa foto, um dos escravizados correspondeu exatamente ao que nele pediam. Ambos estão descalços, né? E esse escravizado faz o quê? Olha para baixo, né? E tem o seu chapéu nas mãos. Mas o que aconteceu aqui do lado direito? Eu diria que esse escravizado aqui, que essa foto contém o seu segredo, nós não sabemos os nomes de ninguém aqui, mas esse escravizado fez o quê? Manteve o seu chapéu, colocou a mão na cintura e ainda cruzou as pernas. Resultado, ele roubou a fotografia. A fotografia é toda dele. Por que eu estou dando esses exemplos? Para mostrar que o Brasil foi o país também que legou mais fotografias de escravizados e escravizadas. Por quê? Porque a técnica da fotografia entrou muito cedo no Brasil, já na década de 1850, e a escravidão acabou muito tarde. E, em terceiro lugar, porque a escravidão foi tão naturalizada no Brasil que virou uma linguagem com graves consequências. Aqui vocês veem a foto de uma ama de leite. Essas foram fotos que viraram convenções e circularam pelo eixo afroatlântico. Eram convenções absolutamente ambivalentes, porque falavam da boa ama de leite, né? Com certeza era boa, mas há um mundo de contradições nessas fotos. Em geral, essas fotos, nós sabemos o nome do pequeno senhor ou da pequena senhora, mas não sabemos o nome da ama. Esse é um caso raro. Porque nós sabemos que o nome dessa ama de leite é Mônica, e porque a Mônica aparece em dois momentos da vida dela, em 1860 e em 1877. Vocês vejam que aqui ela já está mais velha, mais miúda, com os cabelos mais brancos, mas com uma outra senhora
né, senhorazinha, mas em ambas nós podemos notar o olhar forte da Mônica. O historiador Luiz Felipe de Alencastro, ao analisar essa foto aqui, ele disse uma frase que nunca me saiu da cabeça, nunca mais esqueci, que o Brasil inteiro mora nessa foto. Por quê? Aqui ao centro vocês veem Mônica, provavelmente vestida com as roupas ou do estúdio fotográfico ou com as roupas da sua senhora. Mônica encara o fotógrafo de um jeito muito altivo, né? E ela, vocês podem ver, contrai a sua mão aqui no colo. Contrai por um mundo de tensões, porque ela sabe, por exemplo, que se ela se mexesse, ela mexeria ao mesmo tempo João Ferreira Vilela, Augusto Gomes Leal, se moveria também e a foto ficaria inviabilizada. Vejam que o senhor é um senhorzinho muito pequeno para um nome tão grande, né? Ela contrai a mão, contrai talvez por causa do ventre que deu à luz a um filho que ela não amamentou. Nós sabemos muito bem que muitas vezes os filhos das amas sumiam dessas fotos, não aparecem, são invisíveis nessas fotos, e nós naturalizamos, e também porque ela sabia, talvez, do mundo de contradições que estavam à sua frente, talvez com o seu senhor e a sua senhora olhando para ela junto com o fotógrafo. Esse foi o mundo, gente, que a escravidão criou. Um mundo que eu não vou negar que possa existir afeto, mas um mundo muito violento, e muito violento na invisibilidade que criou. O Brasil tem um legado pesado, né? O fato de termos sido o último país a abolir a escravidão é uma marca forte e que nós não podemos esquecer, nós não podemos nos dar ao luxo de esquecer. E essa marca permaneceu durante o período da Primeira República por conta da falta de políticas de inclusão social por parte do governo brasileiro. Muita gente pensa que história é a arte da mudança, mas história também reitera, repete. Eu gostaria que vocês prestassem atenção dessa foto do Titilo Alckmin, um fotógrafo famoso de Poços de Diamantina, em Minas Gerais. Essa foi uma foto que ficou censurada, ou seja, ela só foi revelada mais recentemente pelo Instituto Moreira Salles. Por que ela foi censurada? Porque o espaço que deveria ser percorrido aqui, que a fotografia deveria embarcar, é só o espaço contido nesse falso fundo da foto. Nesse espaço, quem está? O pater família sentado, a mãe de pé, altiva, e os dois filhos. Uma filha, aqui bem sentadinha, eu sei por causa dos nomes que o arquivo permite conhecer, e esse menino aqui, que devia ser um tanto peralta, e está um pouco chateado na fotografia. Agora eu gostaria que vocês não só vissem, mas enxergassem a foto comigo. O que deveria ter ficado fora da foto? De um lado, a Mequita, que era a esposa do Titilo Alckmin, e a sua principal funcionária. Vejam de novo o marcador de gênero. Mas quem mais está fora dessa foto? Essa figura de uma menina que era chamada, então, eram as molecas e os moleques. Ou seja, a escravidão já havia acabado, mas essas famílias tinham ao seu serviço meninas e meninos negros que trabalhavam nas mais diferentes funções. Vejam o contraste entre como estão vestidas essas crianças, com a dignidade que nós queremos para todas as nossas crianças, e essa menina que tem a roupa muito suja, a roupa muito estragada, e vejam que os pés no chão, a marca dos pés no chão continuava a ser muito forte. A escravidão acaba em 1888, ao mesmo tempo que tomam força as teorias do darwinismo racial. Essas eram teorias de grande voga no Brasil, que diziam que existiriam entre as raças diferenças ontológicas essenciais, intransponíveis, que o branco estaria no topo da pirâmide e os negros logo abaixo. Pior ainda, diziam essas teorias, era a mestiçagem, porque a mestiçagem criava o quê? A degeneração racial. Pois bem, no Brasil, de maio de 1888,
A liberdade poderia ser para todos, mas a igualdade era uma questão branca. Era isso que diziam os negros recém-libertos pela Lei Áurea. Também no início do século, o Brasil criou como teoria oficial a teoria do branqueamento. Em 1906 ocorre o Congresso Universal das Raças e João Batista Lacerda, diretor do Museu Nacional, é chamado para fazer uma palestra sobre a situação do Brasil. E ele escreve um ensaio chamado Sur les Métis, sobre os mestiços, em que ele arrisca a ideia de que em 3 gerações os brasileiros seriam brancos, gregos, diz ele. Não contente com isso, ele leva essa tela do Modesto Brocos, um pintor espanhol da Academia Brasileira de Belas Artes, que defende essa ideia. Vocês vejam que a tela se chama Redenção de Cã, uma referência ao filho de Noé que chora, que ri do pai, porque o pai está bêbado, e é condenado ao exílio. Cã é muito associado à raça negra pela igreja e, sobretudo, nesse momento. Na imagem, vocês têm a imagem de um cortiço e a imagem de um núcleo familiar. À esquerda, vocês veem a avó. A avó, ela é muito negra e ela leva as mãos ao alto como num sinal de milagre. À direita, vocês veem, à direita, eu gostaria que vocês veem a figura aqui do pai. O pai, provavelmente um português de chinelão, que olha com orgulho para o centro. No centro, vocês têm a figura da filha, dessa avó à esquerda. Ela tem os seus traços clareados, ela aponta o seu braço direito para frente, mostrando o futuro. E no meio, vocês têm um menino branco. Vocês não podem ver, mas vocês têm que ver essa imagem no Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro, que carrega uma laranja, símbolo dos trópicos, e que também leva a mão para o futuro. Qual é a ideia? Que em 3 gerações o Brasil seria branco. Se eu não convenci vocês, vocês têm que... Essa mãe está descalça e ela pisa sobre um chão de terra batida. Já o pai pisa sobre um chão pavimentado. E a mãe está bem nesse intervalo. Esses eram o modelo de branqueamento, a teoria oficial do branqueamento, que foi transformada numa teoria para entender o futuro do Brasil. O Brasil, em 3 gerações, seria branco. Até hoje, vocês sabem, agora vai mudando, ainda bem, mas quando uma pessoa faz sucesso, branqueia, quando uma pessoa ascende, branqueia. Nas nossas fotografias, muitas vezes, as pessoas são branqueadas. Isso tem a ver com uma teoria oficial do começo do século XX. Teoria que combinava com o modelo de Renato Kell, que dava aula na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, e que advogava a teoria da eugenia, ou seja, ele pretendia que era preciso parar com a procriação das populações negras e mestiças, que viajou à África do Sul, estudou o apartheid e trouxe os modelos do apartheid para o Brasil. Portanto, gente, nós estávamos a um passo do apartheid, quando, em meio ao governo Getúlio Vargas, se constrói o mito da democracia racial. Trata-se de um mito, porque não há democracia. O que há é muita diferença. Getúlio Vargas, um presidente populista, criou o Dia Nacional da Raça, criou um feriado para o seu aniversário também, e tratou de naturalizar símbolos afro-brasileiros. Ele descriminalizou a capoeira, que até então era proibida, e transformou num esporte nacional. Ele descriminalizou o candomblé, que também era proibido até então, e transformou numa religião brasileira. E Nossa Senhora Aparecida foi achada no Rio Parnaíba e disse Getúlio Vargas, ela era negra como os brasileiros. Getúlio Vargas nunca deixava história sem ponta, né? Tanto que foi ele que transformou a feijoada num prato nacional brasileiro. E perguntado a ele, presidente, por que é que a feijoada é um prato nacional brasileiro? Ele disse, ela é brasileira porque o branco do arroz são as populações europeias.
o marrom do feijão às populações negras, o vermelho da pimenta às populações indígenas, o amarelo da laranja às populações orientais. Aí perguntaram a ele, e o verde da couve? E ele disse, essas são as nossas florestas. Bem ou mal, o que fez o mito? O mito impediu muita coisa. Gilberto Freire, em 1933, escreve Casa Grande Senzala e dá teoria para esse mito da mestiçagem e da democracia racial. Mestiçagem, pessoal, só se nós pensarmos que mestiçagem é mistura, mas também diferença. Mário de Andrade, em 28, tem uma passagem fundamental de Macunaíma que fala que os três irmãos estavam andando pela floresta e acharam uma poça encantada, a poça do Pezão de Sumé. Macunaíma, que era negro, entrou na poça e saiu branco, e saiu lindo. E diz Mário de Andrade, o outro irmão entrou na água, mas a água já estava um pouco suja, então ele ficou vermelho como os tapanhumas, e o último irmão, muito negro, só pôde lavar a palma da mão e a planta do pé. E por isso, diz Mário de Andrade, os negros são muito negros, com a palma da mão e a planta do pé brancas. Vejam que esses são modelos que vão entrando no imaginário brasileiro, como Joe Carioca, Zé Carioca, de 1942, plena Guerra Fria e política de boa vizinhança, os brasileiros passam a ser representados pela figura de um papagaio, a imagem que estava em todos os mapas do Brasil. Quem é o papagaio? É um bicho que fala muito, porém, diziam os viajantes, não tem ideia sobre o que fala. E é um bicho de todas as cores, né? E Zé Carioca não fazia nada de muito bom, mas também não fazia nada de muito errado. Ele era um malandro carioca que ia sendo construído junto com o mito da democracia racial. Paralelamente a essa ideia, a essa construção histórica e social que tentava tornar invisível o conflito, a violência, o racismo, a falta de inclusão social, as populações negras também criaram as suas histórias. A Frente Negra Brasileira, por exemplo, tem um histórico de educar os negros, né, para a civilização, educar os negros para a convivência. Nesse momento, a questão da inclusão era muito fundamental. Também, Abdias Nascimento cria o Teatro Experimental do Negro, só com atores negros e só com temas negros. Né? Abdias, que era ele mesmo um teórico e ele mesmo um pintor, impressionante, de impressionante qualidade. Também essas populações criaram os seus jornais. Criaram também, em 78, plena ditadura militar, o Movimento Negro Unificado. E eu arrisco dizer para vocês que a mesma causa que foi o estopim da criação do MNU, que foi a morte e o desaparecimento de Robson da Luz, né, pela polícia, ele nunca mais foi visto, é o mesmo motivo que tem feito ressurgir na nossa contemporaneidade, né, um movimento, um clamor pela real democracia racial, pela inclusão, pela pluralidade. O que nós vemos quando nós vemos, por exemplo, propagandas desse tipo por parte do governo? Não importa o governo, gente, importa a imagem. Né? São crianças brancas, de cabelo liso. Que tipo de mensagem nós passamos quando nós mostramos essa imagem num país em que, segundo os últimos dados do IBGE, a população preta e parda, segundo a classificação do IBGE, corresponde a 56,1% dos brasileiros. Onde estão eles aqui? Vejam essa propaganda do MEC, que é uma propaganda interessante, com uma mulher negra linda, né? Que é uma propaganda que como eles podem entrar no ProUni, aí se formarem e tudo mais. Há uma coisa de muito estranha nessa fotografia, pessoal. Eu falei das teorias de branqueamento do começo do século XX, estamos em 2019. Vocês vejam que a mão é uma mulher negra, a sua mão esquerda, que traz um anel, é negra. No entanto, reparem na mão que segura o canudo de formatura. É uma mão branca, gente. O que estamos dizendo quando dizemos exatamente isso? Espere aí. Vamos ver. Se eu não convenci vocês, eu vou mostrar o vídeo que acompanhou essa foto e essa campanha.
sem comentários, não é, pessoal? Eu penso que a gente tem que prestar atenção no que a história nos mostra, né? Temos que prestar atenção como o racismo é uma questão histórica, mas é uma prática e produz realidades. Como eu dizia para vocês, a história estuda a mudança, mas estuda a reiteração. Vejam essa imagem, essa aquarela do Jean-Baptiste Debré, do começo do século XX, com escravizados sendo levados na base da corrente, e essa imagem de 1982, no Rio de Janeiro. Essas são imagens de um Brasil que reitera, infelizmente. Uma outra imagem importante para vocês verem, uma foto de uma ama de leite, uma babá, quer dizer, de 1899, portanto, depois da abolição da escravidão. E a gente vê o mesmo regime de subordinação. A menina branca em cima, ela abaixo, a expressão compungida, humilhada, apenas uma pulseira no braço esquerdo mostrando a sua identidade. Esse tipo de foto que circulou pelo eixo afroatlântico foi relida por um artista norte-americano, Titus Kappa, que chamou a foto de Space to Forget, ou seja, espaço para esquecermos. Ele inverte, e quem está invisível nessa foto, na verdade, é a criança branca. O que eu quis contar para vocês aqui é um pouco dessa história do racismo que nós vivemos hoje em dia. Não adianta culpar o passado, pessoal, né? Seria prático só culpar o passado, porque nós estamos recriando em largas bases um racismo institucional e um racismo estrutural. O racismo é estrutural porque ele está na nossa própria estrutura, está na nossa educação, está na nossa saúde, está no nosso emprego, está na nossa moradia. Ele é institucional também porque os brancos acumulam todos os privilégios, todas as principais funções, todos os lugares de destaque, todos os lugares de influência. A branquitude é um privilégio, é um grande não dito da sociedade brasileira, e ela controla os melhores espaços, os melhores empregos, os melhores hospitais, as melhores escolas, as melhores oportunidades. Nós vivemos esse momento de pandemia e a pandemia escancarou a nossa desigualdade. A pandemia não traz nada, ela só escancara. E ela mostrou como nós vamos sair mais pobres e mais desiguais depois desse surto da Covid-19. O Brasil não é um país pobre, é um país de pobres. Como disseram Angela Davis, Sueli Carneiro, Jamila Ribeiro e tantos, não basta mais nós dizermos que não somos racistas. Não dá mais. Agora é hora de nós sermos antirracistas. E como é que se faz o antirracismo? Como é que se pratica o antirracismo? Não é apenas com bons modos, não vai resolver. Também não pode ser a partir de medidas pontuais que só aliviam a nossa culpa. A gente precisa fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje à noite e aprofundar o debate racial entre nós. Também não adianta abusar da expressão, sair falando, o racismo é estrutural, vamos ser antirracistas. Não, porque a gente não pode particularizar a violência. Né? Não, a gente não pode apresentar a violência da população negra como resultado de uma ação policial específica, de um segurança despreparado, né? Como se o racismo fosse um problema individual. Não é um problema individual, tampouco um problema de alguns grupos particulares. Afinal, a gente tem que convir aqui que o racismo é estrutural, porque nós precisamos entender que a nossa sociedade, a sociedade brasileira, não só suporta a prática, como autoriza a prática do racismo. Eu comecei falando em ver e enxergar, e eu diria que o pior cego é o que não quer enxergar. O que a gente pode fazer aqui nesse espaço tão bonito dessa escola? É preciso educar os nossos filhos, é preciso conversar com os familiares, é preciso mudar a lógica das nossas empresas, dos nossos consultórios, dos nossos escritórios. Nós precisamos, disse o rapper Emicida, a gente precisa chegar primeiro. Chegar primeiro de quem? Nós precisamos chegar primeiro do que o racismo. Nós precisamos chegar antes do que o racismo na nossa escola. E o exemplo virá de cada um de vocês. A cidadania é uma franquia
da democracia. E a democracia se pauta em dois grandes conceitos, liberdade e igualdade. Esses dois conceitos são tão fundamentais que eles servem para opor a democracia da tirania. A democracia, e eu sei que todos estudam na escola, é, desde a época dos gregos, um regime marcado pela incompletude. Por que é incompleto? Porque direitos nunca estão conquistados para sempre. É preciso sempre conquistar mais uma vez. Então, eu diria para vocês que é hora de nós, verdadeiramente, profundamente e eticamente, qualificarmos a nossa democracia. Nós não vamos ter uma democracia no Brasil enquanto nós formos tão racistas. Como diz o coletivo que organizou essa palestra, é preciso que a gente trabalhe pela equidade racial da escola, é preciso que vocês discutam com cuidado ações afirmativas, a inclusão de estudantes negros, que vocês revejam o currículo da escola de forma a incluir, não é preciso tirar ninguém, mas é preciso incluir as populações negras, as populações indígenas, as populações ribeirinhas, é preciso colocar mais mulheres como protagonistas, porque eu penso que nós vamos chegar primeiro. Eu tenho muita esperança que nós vamos chegar antes do racismo. Como diz uma frase do coletivo que organiza essa palestra e esse evento todo, citando Angela Davis, você tem que agir como se fosse possível transformar radicalmente o mundo. Mas você precisa fazer isso o tempo todo. Eu vou terminar com uma última imagem. Eu comecei falando de liberdade como um direito de todos e termino com essa imagem que, para mim, é muito comovente. Rugendas, esse viajante bávaro, que esteve no Brasil na primeira metade do século XIX, mostrou essa imagem de um mercado de escravos em 1835. É uma imagem chocante, muito forte, do senhor negociando, do mercador negociando, mas há uma coisa que me chama muita atenção nessa imagem. Até nesse ambiente de privação máxima da liberdade, que é a venda de uma pessoa por outra pessoa, aqui do lado esquerdo, conforme eu recortei para vocês, estão duas crianças que, mesmo nesse ambiente de privação da liberdade, agem e fazem o que há de melhor em toda a humanidade. Elas executam a sua liberdade para desenhar. Toda tela tem o seu segredo. Para mim, essa é uma tela comovente que chama a atenção de como nós não podemos praticar aquilo que a escravidão nos legou. É preciso que nós sejamos contra o racismo, mas que nós sejamos, sobretudo, antirracistas. E é assim, nessa boa utopia, que nós vamos chegar antes do racismo. Muito obrigada. Pronto. Lili, muito obrigada. Quando você falou sobre ver e enxergar, eu lembrei, né, da obra do Saramago, quando ele diz assim, no ensaio sobre a cegueira: se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. E, nesse sentido, agradeço, né, esse momento de estarmos com você, porque é um exercício, né, dessa transição do olhar para enxergar. Uhum. Tudo aquilo que eu não enxergo não me comove. Tudo aquilo que eu não enxergo não me toca. Consequentemente, eu não ajo, né? Eu não tenho nenhuma ação com relação àquilo que eu vejo, àquilo que eu presencio. Então, é um convite, né? Ou eu diria o início de um caminho para diálogo, para compreensão e para entendermos a história do Brasil, né? Porque muitas vezes nós não entendemos, nós não sabemos. E já temos aqui algumas perguntas. A primeira é da Rosana Schein, e ela pergunta se racismo é diferente de discriminação. Respondo já? Vamos lá. É ótima pergunta, Rosana.
discriminar é uma atitude, né? É possível dizer que, desde que o homem, a mulher é mulher, né, que a humanidade é humanidade, nós discriminamos, né? Nós chamamos, os gregos, os romanos chamaram toda a humanidade, que não eram eles próprios, de bárbaros, nós chamamos de pagãos e de primitivos aqueles que nós encontramos na América. Portanto, a atitude da discriminação é uma atitude ruim, que precisa ser combatida, mas que é uma atitude que não tem uma teoria. O racismo tem uma teoria, né? Ou seja, por que eu, historiadora e antropóloga, estou falando aqui de racismo, né? Porque o racismo foi uma criação branca. Foram os brancos que criaram a escravidão, foram os brancos que criaram as teorias do darwinismo racial, foram os brancos que criaram as teorias do branqueamento e criaram o mito da democracia racial, né? Portanto, estamos falando, Rosana, de teorias. Portanto, também, Rosana, eu pego uma carona na sua ótima questão para chamar a atenção de que a questão racial, claro que tem o protagonismo dos negros, dos intelectuais negros, né? Das intelectuais negras, mas a questão do racismo é uma questão de toda a sociedade brasileira. Como eu chamei a atenção, nós não teremos uma democracia se formos tão racistas. Então, o racismo é uma teoria que tem data e que tem história, que eu tentei mostrar aqui para vocês. Pronto. Obrigada, Lili. Tem uma outra, que é da professora aqui da escola, professora de Educação Física, a Patrícia Enes, e ela quer saber a sua visão sobre uma frase do ator Morgan Freeman, que ele diz assim: para o racismo deixar de existir, é só parar de falar nele. Ela quer saber qual é a sua visão sobre essa... Então, eu acho que durante muito tempo nós fizemos o que o Morgan Freeman diz, ou seja, paramos de falar. Eu penso que não. Eu, particularmente, acho que nós temos que falar muito e falar do tempo todo, né? Se nós pararmos de falar, o racismo continuará a existir, porque ele é uma prática, né? Ele não deixará de existir de forma alguma. Nós temos é que falar e desmontar essas estruturas perversas do racismo. Então, nesse caso, eu discordo profundamente do Morgan Freeman e acho que a atitude da escola mostra isso. A única maneira da escola ter uma pauta, uma agenda antirracista é com ações e falando do racismo o tempo todo e denunciando o racismo também, que é uma atitude muito importante. Já tem outra aqui. Essa é da Júlia Litvin. Mas ela pede, ela sugere, na verdade, né? Ela diz assim: gostaria de sugerir que ela comentasse sobre o tráfico que aumentou após a abolição. A da abolição da escravidão, Júlia? O tráfico? Bom, o que a gente sabe é que no Brasil, eu não sei se você se refere ao fim do tráfico, o fim do tráfico, que data de 1850. Então, o que aconteceu no Brasil? Em 1850, o tráfico de escravos, o tráfico negreiro, o comércio de almas, como era chamado, foi proibido. Isso não quer dizer que acabou a escravidão, tanto que o final do tráfico se deu em 1850 e a abolição da escravidão se deu em 1888, né? Muito tempo depois. E o que aconteceu? Com a proibição do tráfico, primeiro, durante pelo menos 10 anos, os africanos e africanas entraram em situações ainda piores, porque, como era tudo proibido, né, a condição, que já era uma condição terrível, acabou piorando, né, para essas pessoas que eram traficadas. Depois, o que aumentou muito, Júlia? O tráfico interno. O que acontecia? As regiões Nordeste, né, sobretudo Pernambuco, Bahia, eram regiões com muitos escravizados e escravizadas, mas que com a decadência da cana não tinham mais tanto ofício. Então, houve um tráfico interno muito forte. E a consequência também foi o aumento do preço dos escravizados. Um escravizado homem, adulto, eram escravizados considerados adultos a partir de 12 anos e até 35 anos. Depois dos 35 anos, eles eram considerados escravos velhos, para vocês verem o índice de mortalidade da população que trabalhava nas plantações nesse momento.
eles eram vendidos por um preço caríssimo. Um escravizado, homem adulto, custava mais do que 12 cabeças de gado. Depois passou a 30 cabeças de gado. Mas o tráfico aumentou, sim, mas aumentou internamente. A LED. Tem mais uma aqui. Essa é do Fernando Cordeiro. Lília, como você enxerga e como podemos combater falas como a do nosso presidente, que diz que não vê diferença entre raças? Então, olha, eu penso que como é que nós podemos combater? Muita gente pergunta para mim, professora, você tem uma opinião? Eu sempre digo, eu prefiro não dar a minha opinião, eu prefiro dar uma informação. Como que a gente pode combater? Vamos usar os dados carcerários. O Brasil é o terceiro país, é o segundo maior país de população carcerária. A população preta e parda que ocupa as nossas prisões chega ao número de 76%, autodeclarados. Há pesquisas, por exemplo, do professor Sérgio Adorno, da Sociologia, que mostram que se um branco e um negro entrarem no sistema tendo cometido o mesmo delito, a possibilidade que um negro tem de ser considerado culpado sobe 78% quando comparada a um branco. Vamos pegar os exemplos da pandemia. A pandemia, o presidente há de entender de pandemia. A pandemia começou, né, tanto dizendo que ela era tremendamente democrática. Sei que temos médicos aqui, se a contaminação poderia ser democrática, a mortalidade não tem nada de democrático. São as populações vulneráveis brasileiras as que estão morrendo mais. E dados desse mês mostram que, dentre as populações vulneráveis, são as populações negras que morrem mais. Morrem por condições que carregam, por problemas cardíacos, problemas de ansiedade, morrem por não ter tanto acesso a uma medicina preventiva e morrem também por conta dos locais em que elas vivem. É preciso dizer ao presidente que aí há uma seleção racial. Há uma seleção de classe, mas há uma seleção de raça. Os dados são todos contrários a essa fala do presidente. Os dados da educação mostram como são os estudantes negros aqueles que, por conta da pressão do trabalho, da casa que eles precisam fazer, são aqueles que saem antes da escola, permanecem menos tempo nas escolas. Os dados também vêm mostrando que são as populações negras que morrem antes no Brasil. E é preciso dizer ao presidente também que os brasileiros estão matando uma geração de negros jovens que moram nas nossas favelas. Os dados são de guerra civil. Os dados de mortandade da população jovem que mora nas nossas periferias, sobretudo por mão da polícia, mas não só também por conta do entorpecente, são dados que se comparam com a guerra do Afeganistão, a guerra da Síria e a guerra do Iêmen. Eu tenho vários dados para você passar para o presidente. Se você quiser, depois eu ainda passo mais alguns. Mais uma. Essa é da Mariana Bleich. Se 51% da população no Brasil é negra, as cotas nas faculdades públicas, para fazer sentido, não deveria ser conforme a porcentagem real? Sim, Mariana. Bom, vamos falar de cotas, né? Precisamos falar de cotas. Eu vou dizer por que eu sou favorável a cotas. Eu dou aula na USP e trabalho na comissão que implementou, com muito atraso, a Universidade de São Paulo foi a última, né, uma política de cotas para a universidade. Eu sou favorável a uma política de cotas por motivos variados. Em primeiro lugar, porque a nossa história não é universal. Essa é uma balela que nós contamos para nós mesmos, né? As pessoas que vão prestar o vestibular entram, eu que participei de vestibular durante tantos anos da minha vida, em condições totalmente diferentes. É como uma corrida de 100 metros.
né? Você tem uma parte da população que já sai dos 50 metros e outra parte da população que sai atrás da marca dos 50 metros. Então, como é que a gente pode falar de medidas universais? Então, cotas são medidas provisórias, porque é preciso desigualar para depois igualar. A questão da meritocracia é uma questão importante, mas que não dá certo num país tão desigual como o Brasil. Eu publiquei um livro ano passado chamado Sobre o Autoritarismo Brasileiro. Quando eu comecei a escrever o livro, em novembro de 2018, o Brasil era o 9º país mais desigual. Quando eu acabei, em maio de 2019, o Brasil já era o 8º país mais desigual. Então, que meritocracia nós temos num país tão profundamente desigual como o Brasil? Portanto, eu sou a favor porque é preciso desigualar para depois igualar. Por isso que são provisórias, medidas provisórias. Mas eu sou a favor por uma outra questão. Porque eu penso que quanto mais diversos nós seremos, melhores nós ficaremos. Imaginem que nós temos 56,1% da população brasileira subutilizado. Façam um cálculo matemático. Se nós pudermos capacitar essa população, o Brasil será muito melhor e vamos aprender muito mais com a experiência dos outros. Mariana, não sei se você sabe, mas nesse ano, o Brasil, pela primeira vez, tem uma maioria, estou falando das universidades federais, uma maioria de estudantes negros, são 56%. Isso é suficiente? Sabe por que não? Porque o nosso currículo é profundamente branco. Eu, por exemplo, durante anos na USP, dei um curso chamado História do Pensamento Social. Só tinha homens brancos. Não tinha nem mulheres, nem pensadores negros, e temos muitos. Eu estudei, fiz um livro sobre Lima Barreto, ele é um grande intérprete do Brasil. Então, nós temos que alterar o nosso currículo, e nós temos que alterar não só o corpo discente, como também o nosso corpo docente. Né? O número de professores negros nas universidades públicas ainda é muito pequeno. Então, Mariana, é suficiente? Não é. Por isso que eu tenho muita esperança, porque a gente vai chegar antes. Nós vamos chegar lá. Tem mais uma, Lili. Essa é da Catarina Basso. Como resgatar e dignificar as nossas origens e trazer para as crianças de tenra idade contos, imagens e festas que não reproduzam essa teoria da democracia racial? Então, olha, Catarina, um poderoso elemento é a escola. E um imenso elemento é a maneira como nós vamos lidar com a nossa história e a nossa antiguidade. Vamos lá pensar, vou provocar vocês aí. Eu sei que a minha neta está estudando Grécia. Por que será que nós achamos que na nossa origem todo mundo foi grego? Por que a gente não pode também chamar a atenção que na nossa origem nós fomos africanos e fomos indígenas? De novo, mais é mais. Como que a gente pode fazer isso? Com os professores, vocês pais, alunos, fazendo uma grande pesquisa. Por exemplo, pesquisem as histórias de famílias, que são maravilhosas. Álbuns de família são elementos formidáveis, que falam das nossas várias origens. Bota todo mundo para pesquisar a riquíssima religiosidade afro-brasileira, né? Que é sensacional. A riquíssima cosmologia afro-brasileira, com as inúmeras histórias de santos e orixás que trocam de lugar, de espaço, de cor. A nossa história, eu sou historiadora, né? A nossa história é profundamente europeia. Quando nós falamos de história universal, é a história da França, da Alemanha e da Itália. Onde foram parar as outras histórias? Né? Quando a gente fala de África, a gente fala de rituais. Não, na África você tem intelectuais, você tem filosofias. Por que será que no mundo da arte a gente fala que a nossa arte é uma arte universal? E que a arte dos negros é artesanato, ou arte popular, ou arte naive? O que nós não estamos dizendo quando nós estamos classificando dessa maneira? Então, Catarina, eu acho, como eu falei no final da minha palestra, que cidadania é de cada um, não é de um. Eu não delego cidadania, eu executo, eu exerço a minha cidadania todo dia. Né? E essa vigilância cidadã é de todos nós aqui. O compromisso tem que ser dos professores, mas tem que ser dos pais, tem que ser dos alunos também, né? No sentido de que nós precisamos nos enxergar
que é o exemplo do Saramago que a Arlete trazia, não é? Ou seja, é de cada um. E acho que a gente tem que pensar que são muitas as nossas origens e temos que fazer um movimento. O que é o movimento de ação afirmativa? É que o que vocês imaginam que sentem uma criança quando vem no livro didático que a única vez que aparecem pessoas negras, elas são serviçais? O que vocês acham quando, agora, na eleição de São Paulo, um concorrente diz que ele tem grande respeito pela população negra porque ele teve uma babá negra? O que ele está devolvendo ao dizer isso? Ele está devolvendo toda uma hierarquia que torna invisível as nossas posições de privilégio. Eu falo nossas porque eu sou branca. E chamando os outros apenas de serviçais. É isso que a gente tem que evitar. A gente tem, lembra a frase que o coletivo diz, a frase da Angela Davis, nós temos que imaginar que nós somos radicais e que nós podemos mudar radicalmente esse jogo, né? É assim que a gente deve viver. Bom, tem mais uma. Lili, eu creio que é pelo tempo. Eu creio que mais duas, né? Essa é do Matheus Carneiro Martins, e ele pergunta qual o papel da escola pública nesse processo de transformar a sociedade brasileira? Ok. Bom, vamos falar da escola pública, né? A primeira-ministra da Nova Zelândia, quando começou a pandemia, a primeira conferência que ela fez, eu não sei se você sabe, Matheus, mas foi com as crianças. Ela deu uma conferência para as crianças e disse: nós vamos precisar muito de vocês nessa pandemia, porque nós sabemos que para vocês a escola é o espaço de aprendizagem, é o espaço de socialização, é o espaço do afeto, né? E é o espaço da consciência também. Nós sabemos que as crianças brasileiras estão sendo muito prejudicadas com a pandemia. Mas eu tenho acompanhado as minhas netas, pelo menos elas vivem essa boa experiência de uma escola que orienta o dia delas, tem hora para começar, tem hora para sentar, tem hora para ouvir, tem lição para fazer, tem uma professora que você pode recorrer e acompanhar. As crianças de escola privada estão sofrendo muito, muito. Nem sei avaliar o quanto, mas pelo menos elas não estão sendo privadas de um cotidiano mínimo de aprendizagem e de socialização também. Porque, enfim, elas têm esses recursos. O que está acontecendo nas escolas públicas? Não sei se você sabe, mas no Brasil, a cada 4 brasileiros, um não tem acesso à internet. Então, como é que nós podemos dizer que a escola pública, eu dou aula numa universidade pública, mesmo numa universidade pública, como é que eu posso cobrar igualmente de alunos que têm que, no máximo, vão ver a sua lição no seu telefone, e olhe lá, se tiverem. Né? Nós, no começo da pandemia, se criou um conceito que fez um grande sucesso, novo normal. Eu sempre fui contra esse conceito. Por quê? Porque eu penso que esse conceito novo normal partiu de um patamar de normalidade que não é o patamar da sociedade brasileira. Né? O que aconteceu? O novo normal é você ter uma casa, um escritório só para você, o seu filho ter um computador só para ele, ter uma escola. Esse não é o normal brasileiro, quando 35% dos brasileiros vivem em um cômodo que comporta de 6 a 10 pessoas. Então, não existe esse novo normal. Mesmo assim, eu sou uma pessoa de escola pública. Deixa eu ver que eu tenho os termos todos errados. Eu fiz o ensino médio e o ensino fundamental em escola pública, entrei numa universidade pública e eu penso que o papel da universidade pública no Brasil é imenso, é fundamental. Nós temos que cobrar dos nossos ministros e dos nossos políticos que eles usem a verba destinada à educação, que eles distribuam laptop, que eles aparelhem as escolas públicas, porque gente... É claro que a escola privada, uma escola como a Waldorf, tem um papel imenso nesse mundo, dela que nós estamos falando também. Mas esse Brasil só sai dessa encrenca, só há uma forma de desengatar o gatilho da desigualdade brasileira, pela educação pública e de qualidade. Né? O papel é gigante. Mais uma. Essa é do Jorge, não sei se vou falar certo, Jorge Schwartz. Esse tem um T no final, Lili. É semelhante ao seu.
É semelhante. Sei quem é. Vejo negros se autodenominando pretos e outros negros. Qual é hoje a denominação mais correta? Ótimo. Bom, vamos lá. Essa questão de cor é uma questão muito complicada no Brasil. Em 1976 foi realizada uma PNAD, né, uma pesquisa de cor a domicílios no Brasil, e os brasileiros vieram com 136 termos diferentes. A primeira parte dos termos, Jorge, parecia um arco-íris, porque as pessoas se definiam com todas as cores. Claro, branco, preto, amarelo, vermelho, mas também roxo, verde, cor de abóbora, cor de burro quando foge. A segunda denominação tinha a ver com a questão racial, com o gradiente racial. Porque muita gente se denominava do tipo assim, puxa para branco, indo para branco, quase branco, queimado de sol, o que mostra como branquitude no Brasil é um símbolo muito forte, né? O que aconteceu desde a época da escravidão, Jorge? Na época da escravidão, os termos eram os seguintes. Quando você falava preto, você falava de um escravo passivo. Quando você falava de negro, você falava de um negro quilombola. Então, por exemplo, tem uma notícia de jornal de 1872, no estado da província de São Paulo, atual estado de São Paulo, que dizia mais ou menos o seguinte: o preto fulano de tal estava na fazenda trabalhando quando chegaram dois negros e disseram: preto, sai dessa vida. Ao que o preto disse: não saio não, negro. E aí os negros disseram: tu vai tomar a facada, preto. Ora, não há diferença de cores entre eles, é uma diferença de circunstância. O que aconteceu no Brasil? Nós invertemos a nomenclatura norte-americana. Nos Estados Unidos, você não deve falar nigger, tampouco colored, você tem que falar black, né? Black movement, Black Lives Matter. No Brasil, porém, o movimento negro adotou essa terminologia quilombola. Então, nós devemos aqui falar não preto, falar negro. No entanto, o IBGE chama de preto e pardo. Pardo é uma categoria muito complicada, é uma espécie de etc. da classificação e que o movimento negro, com toda a razão, chama para si. Né? Porque nós sabemos que as populações mestiças têm um filho mais claro, outro mais escuro, então, mas são todos provenientes de uma única família negra. Então, Jorge, aqui a gente inverte mesmo. Você deve falar negro e não preto, diferente de quando você for para os Estados Unidos, que você deve falar black e jamais nigger. Lili, vamos para a última, né? Porque são 21h33. Tem uma aqui do Ivan de Lima, e ele pergunta: como você vê os estudos de decolonidade? Olha, Ivan, eu vejo com a maior relevância, né? Porque o que aconteceu e acontece na África, mas também nos países que tiveram esse passado, esse contencioso, esse legado pesado da escravidão. Nós produzimos estudos por demais coloniais. Né? Se a gente for pensar em como a gente estuda história, eu sei que tem professores aqui que estão comprometidos com essa luta, a nossa história é uma história que parece uma sucessão de dirigentes brancos ou de chefes da igreja igualmente brancos, todos homens, todos bem colocados. É uma história profundamente colonial também, porque é uma história que nós narramos a partir da vinda de Portugal. Né? Ou seja, a história do Brasil durante muito tempo começava com a chegada dos portugueses, como se aqui não existisse nada. Né? Não sei se você sabe, Ivan, mas quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles não descobriram nada. As populações da costa, as populações ameríndias, tinham uma densidade populacional semelhante à densidade populacional da Península Ibérica, na mesma época. Portanto, o Brasil era densamente povoado. Eu gosto de citar o poema do Oswald de Andrade, que diz que quando os portugueses descobriram o Brasil, os indígenas já haviam descoberto a felicidade. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente conta a nossa história, contamos para os nossos filhos, eu para as minhas netas, a partir de uma perspectiva eurocêntrica, né? Como se tudo
girasse e partisse do movimento europeu. Eu vou repetir, eu não acho que nós devemos parar de contar a história de Portugal, não, porque nós temos uma colonização portuguesa muito significativa, mas nós precisamos contar histórias no plural, Ivan. Nós precisamos contar histórias paralelas. Eu vou te dar um exemplo importante da gente pensar. Nós falamos que os negros são minoria. Já provei aqui que não são minoria numérica. Mas eles são minorias aonde? Minorias na representação. Então, as populações negras são maiorias minorizadas na representação, porque a gente não dá a elas o espaço que elas deveriam ter. A gente não dá a elas a nossa convivência. A gente não dá a elas a nossa sociabilidade. Se vocês pensar bem, Ivan, não é só o pensamento decolonial, nós mesmos. Né? Nós sabemos que nos restaurantes mais elegantes de São Paulo, nem o garçom pode ser negro. Né? Nós nos acostumamos a frequentar ambientes culturais totalmente brancos. Nós nos acostumamos a ler uma história que faz uma genealogia que nós descendemos diretamente, como eu disse, dos gregos, dos romanos, no máximo dos egípcios, do norte da África. É preciso que a gente mude essa história, que a gente mude esse eixo. É preciso que nós sejamos menos coloniais. E é preciso que nós consigamos ver a nossa realidade com lentes mais focadas no Brasil. Lima Barreto, que é um escritor negro que eu gosto muito, estudo muito, ele dizia que os brasileiros eram que nem Robinson Crusoe. Achavam que estavam perdidos numa ilha, no meio do mar, aguardando que alguém viesse resgatá-los. Lima Barreto também dizia que os brasileiros eram bovaristas, numa referência a Madame Bovary, esse grande personagem de Flaubert, que qual é a característica? Madame Bovary nunca estava no lugar que ela deveria estar. Ela estava sempre deslocada. Esse nosso deslocamento, Ivan, vai nos custar muito. E acho que está na nossa mão a gente deslocar esse eixo. A gente falar das muitas histórias que fizeram o Brasil e que fazem o Brasil. E desses muitos Brasis que cabem nesse mesmo Brasil. A nossa história é colonial até regionalmente. E você já reparou que nós chamamos as pessoas que moram na Bahia, em Pernambuco, no Ceará, de nordestinos. Mas nós não nos chamamos como sudestinos. Isso é um preconceito, porque nós transformamos o outro numa coisa só, e nós em muito múltiplo. Então, enfim, acho que a história decolonial é uma história da maior importância, e não à toa ela começou com pensadores africanos, né? Pensadores também do Oriente Médio, justamente pessoas que sofriam com essa centralidade colonial. Lili, nós temos uma pessoa, né, que está coordenando, na verdade duas, que estão coordenando a parte das perguntas, e nós estamos recebendo muitas mensagens com elogios, agradecendo. Tem muitas perguntas, né, que em função do tempo não vai ser possível ser respondidas, e então nós fechamos, né, e eu, assim, em nome, né, de toda a organização, todos os organizadores, todas as instâncias da escola, assim, agradeço muitíssimo a sua abertura, a sua presença, e um agradecimento muito no sentido de você trilhar esse caminho conosco para enxergar, né? Para que deixemos de apenas ver e que enxerguemos essa realidade do povo brasileiro, né? Que é a nossa história. E saiba que, assim, estaremos sempre com os corações, portas abertos para te receber. Muito obrigada. Obrigada, gente. Boa noite para todos e todas, não é? Muito obrigada pela presença de todos vocês, por nos acompanhar. E essa vai ser só a primeira, né, Lili, de muitas outras ainda que virão. E olha, gente, a gente está muito acostumada a dizer que tem miopia, né? Mas eu acho que a gente tem que concluir que muitos de nós, eu também, que nós temos miopia cultural, e que essa é muito difícil de corrigir.
Tem mais pessoas agradecendo. Obrigada, Então, gente. muito obrigada. Um Boa prazer. noite a todos. Boa noite, Todos. gente.